eu me chamo Letícia Alves Lopes, atualmente sou estudante do 5º período do curso de Direito na Universidade de Brasília e vim aqui apresentar o meu artigo para vocês. Ele é intitulado de Ganhadores, a formação histórica do trabalho informal e a construção do direito do trabalho no Brasil. Esse artigo ele foi orientado pela professora Renata Queiroz Dutra. Antes de iniciar nosso vídeo, eu vou falar aqui o que eu irei tratar neste vídeo com vocês. Eu vou falar sobre a introdução do artigo, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e, por último, a conclusão. Primeiramente, sobre a introdução do artigo, o artigo ele busca mapear o tratamento conferido na cultura jurídico-trabalhista tradicional ao trabalho informal, por meio da análise de manuais de direito do trabalho. Nesses manuais, a gente buscou analisar a narrativa apresentada sobre a formação do trabalho no Brasil e, a partir disso, sobre como a tutela jurídica trabalhista acaba criando o trabalho informal, por meio da exclusão de determinadas atividades laborais, que por razões diversas não seriam submetidas à relação de emprego, tampouco aos estatutos trabalhistas. Sobre a metodologia que a gente empregou nesse artigo, com esse intuito de compreender a delimitação do trabalho informal em nossa sociedade, que ocorre por meio da exclusão da proteção jurídica de determinados grupos, foram utilizadas doutrinas do direito do trabalho. Nesses manuais foram selecionados especificamente os capítulos que tratam sobre a formação histórica do trabalho informal, sobre a conceituação de trabalho e emprego e de referências expressas à informalidade. É importante destacar que a escolha desses manuais respeitou alguns critérios, tendo em vista o atual momento em que vivemos, esse momento pandêmico. Então, os manuais escolhidos foram aqueles que existia a possibilidade de acesso online. Também levou-se em conta as suas utilizações nas faculdades de direito e o reconhecimento dos autores dos mesmos. E também se configurou como importantíssimo aparato teórico do artigo textos críticos sobre a narrativa dominante do trabalho informal, os quais foram introduzidos por meio do grupo de leituras compartilhadas, intitulado de Grupo de Pesquisa de Trabalho Informal, Interseccionalidade e Perspectiva de Proteção Constitucional. Esse grupo ele é formado por alunos da Universidade de Brasília e pela Universidade Federal da Bahia. Agora falando sobre os resultados. Existe a escolha por uma narrativa específica na forma de explicar a evolução do direito trabalhista nacional. E isso não pode ser observado como uma simples invisibilização, mas sim como um projeto, porque ao apagar povos e lutas ligadas à parcela preta da população dos processos de reconhecimento jurídico e proteção ao trabalho, a gente cria uma noção de passividade, de comodismo e banalização da exclusão dessas pessoas, cujos modos de vida ainda são amplamente, significativamente atrelados à informalidade. A história mais amplamente difundida deixa o trabalho informal como uma não questão do direito do trabalho, quando, na verdade, o trabalho informal é estruturante do mercado de trabalho nacional e a sua não acomodação pelo direito do trabalho que determina a exclusão jurídica de um número cada vez maior de pessoas e a não concretização dos objetivos do direito do trabalho, como a justiça social, a inclusão e a cidadania. Então, agora vamos partir para a conclusão. Fica claro ao longo do artigo o caráter excludente do direito trabalhista e que não é possível afastar sua conformação, seletividade e existência originária de parâmetros racistas. A escolha por delimitar o que poderia caracterizar ou não uma relação de trabalho é muito mais profunda do que aquilo que é sugerido nas doutrinas e dialoga com ciclenagens sociais contra o trabalho exercido por pessoas negras. O silêncio dos manuais a respeito do tema deixa claro que ao longo da história constitucional brasileira são tímidas as tentativas de reparar a escolha inicial, assim possibilitando a continuidade e permanência da ampliação do trabalho informal, inclusive na economia organizada, porém por meio da marginalização jurídica. Então, essa foi a minha apresentação. Muito obrigada por ter ficado assistindo o meu vídeo até aqui.